Tchau, Ariô! Salve o povo cigano, salve o povo da boa fé, sejam muito bem-vindos ao Tenda da Cigana. Meu nome é Raíssa e hoje eu decidi trazer um tema baseado nas últimas leituras, pessoal, tá? Eu percebi que as energias que vieram aqui na mesa nas últimas leituras são energias que estão num padrão de escassez, né? Veio aqui muito medo de mudança, pessoas que insistem muito em situações conflituosas, né? E eu decidi então hoje trazer uma leitura só com os tarôs, tá? Sem a tiragem de cartomancia, né? Com o baralho cigano e com o baralho das pombogiras. E perguntar, né, aqui o que é que tá bloqueando você de receber abundância e prosperidade na sua vida, tá? Lembrando que abundância e prosperidade não é necessariamente dinheiro, tá, pessoal? É você ter satisfação emocional, é você se sentir bem com você mesmo, com a vida que você tá levando, né? Então a gente vai aqui conversar sobre isso hoje, tá bom? Para isso eu trouxe duas opções. A opção número 1, a opção do livro O Poder do Agora. A opção número 2, a opção aqui da ferradura, tá? Da ferradura cigana. Pausem o vídeo se necessário, viu, pessoal? Opa, tá virado aqui. Pausem o vídeo se necessário, tá bom? Mentalizem aí a situação que você está vivendo, respirem fundo, escolha uma das opções ou as duas opções, façam da forma que a sua intuição pedir nesse momento, tá? E vamos conversar aqui sobre abundância, prosperidade, tá bom? Se vocês gostarem do canal, eu peço por favor para que vocês se inscrevam, deixem o like, tá? Interajam bastante aqui para o próprio algoritmo, né, do YouTube entender que o conteúdo é relevante, começar aí a recomendar para mais pessoas, tá? Interessados em leituras particulares, o contato está na descrição do vídeo. E lembrando que isso aqui é uma leitura geral, é uma leitura atemporal, então pode não ressoar com você, tá? Mas se ressoar, leva aí, né, para você ter aí o seu diálogo interno sobre isso, né, seu aprendizado, sua reflexão sobre isso. E se não ressoar com você, descarta que provavelmente é para alguém que está, né, outra pessoa que está assistindo o vídeo, certo? Vamos começar então aqui com a opção número 1, o livro O Poder do Agora. O livro, tá? Espiritualidade. Como que estão os consulentes, né, as pessoas que escolheram a primeira opção, o livro O Poder do Agora? Caiu a carta do rebelde aqui já, mas eu vou cortar primeiro, pessoal. Como que tá aqui o pessoal? Da primeira opção, O Poder do Agora. Projeções, 7 de copas. Intensidade. Tá. Projeções. Intensidade. E viagem, que é o 8 de paus. Paus? É. Tá. O fundo do deck aqui, criatividade, né? Certo. Tem pessoas aqui, né? As pessoas que mentalizaram essa opção aqui, vocês. Que loucura isso. Vocês se deram conta, tá? De um padrão de vocês aqui, ou de alguém que vocês estão lidando neste momento. É assim, ou alguém, você tá numa dinâmica com alguém que é meio que um espelho seu, né? Reflete partes suas, né? Essa pessoa pode ser muito parecida com você, você pode se ver muito nessa pessoa, né? Ou projetar aqui muitas questões
suas em outras pessoas. Eu sinto que isso aqui é um padrão assim. Tem muito a ver aqui, gente, com uma ferida da rejeição, né? Uhum. Parece que vocês estão num processo aqui de chegar na energia da imperatriz, né? Vocês estão numa construção aqui de autossuficiência. Vocês estão mergulhados ali. Tem gente aqui que pode estar fazendo terapia, tem gente aqui que pode estar em situações que estão espelhando, né, partes suas, ou como assim, né, Raíssa? Como que está espelhando? Por exemplo, eu vou dar um exemplo, tá, gente? Mas adaptem. Eu sou uma pessoa é, famoso pau pra toda obra. Só que eu não consigo perceber isso. Eu acho que eu só sou uma pessoa aqui, entendeu? Eu não tenho essa capacidade toda, não, sabe? Assim. E aí você vai e conhece alguém que você vê que essa pessoa é o pau pra toda obra, né? Mas na verdade essa pessoa ela só tá espelhando o que você é. Vocês conseguiram entender? É aquela coisa de tipo assim, nossa, fulano, vamos supor assim, vamos supor que isso aqui, por exemplo, é um pai, né? Ai, meu pai tem um comportamento X que eu detesto, só que ele só tá espelhando o seu comportamento também, entendeu? Eu sinto que muito porque vocês aqui podem ter um padrão. Desculpa, gente, assim, ó, aqui é um canal de autoconhecimento, eu vou falar o que tá vindo, né? Se não é pra você só, tem muita gente aqui que cai num vitimismo, né? E assim, gente, para vocês chegar aqui nessa energia da imperatriz, vocês precisam deixar largar de mão disso, entendeu? Que loucura, eu tava sentindo. É. Eu vou tirar aqui com o tarô, tá? Que situação que eles estão passando aqui, espiritualidade, né? O que que tá acontecendo para eles estarem nessa energia aqui? Cavaleiro de paus, 8 de paus, não virou. 3 de espadas, nossa. Cavaleiro de paus, 8 de paus, 3 de espadas. É, gente, eu acho que assim, vocês têm um padrão aqui de tentar muito, né? 8 de copas. Parece que é assim, eu me esforço, 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 esforço e nunca dá certo, né? Vamos supor assim, eu sempre entro em empresas e aí o meu patrão me manda embora, alguém pega no meu pé, né? Sei lá, decido investir em um relacionamento, a pessoa me trai, né? Então vocês entram ali num padrão de vitimismo, entendeu? De projetar necessidades suas nas pessoas, sabe? Assim, e eu sinto que é igual eu falei, sabe? Vocês estão numa dinâmica aqui que eu vou perguntar mais aqui, mais três, Tarô, enquanto eu vou falando aqui. Que vocês espelham muito isso, ó. 9 de espadas, sabe? Isso aqui tem muita cara de ferida mesmo, emocional, assim, né? Ainda mais o poder do agora. Valete de paus. É o valete mesmo? É o valete de paus. E o mundo. Hum. Mais três aqui pra gente terminar, pra eu falar aqui então. 4 de ouros. Tá. Isso aqui tem muito a ver com merecimento, gente. Mas eu vou explicar aqui. Eu vou só terminar de tirar essas duas cartas. 5 de ouros, tô falando.
Mais uma, virada, por gentileza. Tem que cair virada. É. 9 de ouros. Entendi. Pessoal, aqui é o seguinte. Cavaleiro de espadas. Eu sinto que vocês passaram por uma situação lá atrás, tá? Essa situação que eu vou falar aqui agora, assim, pelo menos uns 3 anos atrás, pra trás, assim, sabe? É, que vocês cansaram aqui de insistir em organizar os setores da sua vida, sabe? Então, por exemplo, eu sinto aqui que é tipo assim, nossa, eu faço e dá ruim, né? Então, eu estudo para isso daqui e eu não consigo desenvolver. Parece que ainda não é suficiente. Ah, eu vou atrás dessa pessoa, não é suficiente. Aí você entra num vitimismo aqui de eu não sou suficiente para o mundo, sabe? Assim, eu eu confio nas pessoas erradas, eu sou extremamente azarado ou azarada, tudo que eu boto minha mão parece que dá errado, né? Vocês entraram ali num autoflagelo, isso existe, gente, autoflagelo. Tá vindo essa palavra, assim, vocês entraram naquela sensação de que eu não presto, né? Por causa de alguma coisa aqui que aconteceu há um tempo atrás, entendeu? Te colocou nessa sensação aqui, que é inclusive o porquê de eu trazer esse tema, né? De escassez, 4 de ouros, 5 de ouros, 3 de espadas, 9 de espadas, sabe? Assim, parece que você tem muitas vontades, sabe? Você quer essa prosperidade, você quer ter um relacionamento abundante, e equilibrado, né? E harmônico. Você quer trabalhar com algo que você goste, né? Que não seja aquilo que algo que assim te esgote, né? Que você saiba fazer. E aí, parece que você tentou por um tempo, seja lá qual for essa situação. Vamos supor, eu quero casar, você tentou várias vezes, não deu certo. Ah, eu quero essa profissão, você tentou várias vezes, não deu certo. Entendeu? E aí você entrou nesse padrão aqui do sofrimento, né? Do se achar aqui, ó, né? Aí é muito doido, porque como você acha que você é insuficiente aqui de alguma forma, você acaba entrando aqui num padrão de tentar não perder coisas. Talvez porque você tá meio frustrado de tentar conseguir coisas. Só que o que eu tô sentindo aqui, é igual eu falei, é um padrão meio de vitimismo, assim mesmo, sabe? De o mundo está contra mim, é aqui, ó, né? Os 5 de copas aqui, né? Você tá olhando para as copas que tá vazia aqui, né? Viagem, né? Mas eu sinto que algumas pessoas aqui chegou um momento que você não aguentava mais essa sensação de insuficiência, e você já começou a procurar, né, entender sobre a raiz disso, né? Por que que dava sempre errado? Será que as pessoas. É muito isso, gente. É um vitimismo. É vitimismo aqui no sentido de, tipo assim, ou você acredita que você é um ser humano horrível, que nada que você põe a mão dá certo. Oh, meu Deus, eu não tenho capacidades, tal, né? E eu falo aqui que é uma projeção, um vitimismo, ô, galera, porque vocês têm capacidade de fazer as coisas aqui, tá? O fundo do seu deck é a Imperatriz. Vocês têm a capacidade, mas vocês ficam presos aqui nesse pensamento, sabe? Ah, é muito difícil. Ah, eu não vou conseguir. Porque eu nunca consigo. Porque sempre deu errado, sabe? Porque eu já sofri demais. Eu não vou tentar mais vezes seguir esse caminho, não. Entendeu? Ou então, assim, nossa, eu sou muito azarado. Onde eu entro, as pessoas me gonga, né? Sei lá o que que acontece aqui. Só que aí você já foi procurar ajuda. Tem pessoas aqui que já foram procurar ajuda
tá? Que estão percebendo essa questão de projetar. Você projeta a frustração sua aí, das coisas não saírem do jeito que você queria desde sempre, né? Porque tem hora, gente, assim, eu sei que é chato, assim, eu já passei por situação que a gente tenta, parece que não sai do lugar, que você tá correndo naquelas rodinhas de hamster, né? É chato, é chato. Mas às vezes, gente, assim, é para testar aqui, né? Testar sua capacidade, testar sua capacidade de resiliência, entendeu? Só que se você entra na pira de que é isso que você que tem para sua vida, né? Tem gente aqui que tem aquela crença de que tudo é muito difícil, sabe? E aí, ou vocês procurar terapia aqui, o terapeuta já falou, ó, isso é um padrão que você tem que olhar. Por que aqui, entendeu? Você sente essa, né, que você é insuficiente aqui, que você entende, que você tem que até manter um certo controle aqui das situações, né, por medo de perder. Eu sinto que, por exemplo, você entra dentro de uma empresa, vamos supor, você arruma um trabalho. Você vive pressionado com medo de ser mandado embora. Você entra num relacionamento, você vive pressionado com medo de ser traído, de ser passado para trás. Sabe? Eu vou deixar aqui. Peraí, caiu, pessoal. Eu vou deixar aqui no final, novamente, os livros da Lise Bourbeau. Isso aqui tem muita cara de ferida da rejeição, sabe? Você não aceita em você mesmo que tem hora que você não vai dar conta de tudo, entendeu? Você tem um problema aqui com perder, né? Tá. E por que, né? O que que no meio disso daqui tudo, né? O que que isso aqui, como que isso daqui atrapalha, né? O pessoal da número 1 a prosperar e ter abundância. A lua com o cavaleiro de paus, a estrela com o 8 de ouros, o magro com o 3 de espadas, o sol com o 9 de espadas, cavaleiro de espadas com o valete de paus, o que mais? Valete de espadas com o mundo, o julgamento com o 4 de ouros aqui, 5 de copas, ele veio com o 5 de ouros aqui. Vou aceitar as duas. A imperatriz com o valete de copas. Gente, rainha de ouros. Tem pessoas aqui que, assim, até já recebem essa abundância, mas elas não conseguem essa abundância, essa prosperidade, na área que for, gente. Assim, às vezes tem um trabalho estável que gosta, né? Mas aí fica nessa mania de perseguição por causa dessa projeção, né? Esse estado de pensamento, né? O mundo está contra mim. Eu sou horrível, eu não sou suficiente para situações. Sabe, assim, fica nessa pira, não consegue aproveitar daquilo que recebe, né? Porque eu vejo aqui, pessoal, ó, a imperatriz duas vezes, rainha de ouros, tá? O sol, 9 de ouros, entendeu? Cara, a intensidade ali, né? Veio um cavaleiro de paus duas vezes também, né? Vocês são pessoas que vocês têm capacidade de prosperar. Vocês são pessoas suficientes, assim, não só suficientes para as situações e as pessoas que estão em volta, mas vocês são autossuficientes aqui, tá? Só que vocês estão presos nessa nesse padrão aqui, né?
de achar que ou o mundo tá contra você ou que você é insuficiente, né? Eu sinto que você tem uma cobrança interna aqui muito forte, tá? Com relação a forma como você se porta, se mostra no mundo, tá? Aqui tá falando que pode ser que tenham pessoas aqui que não conseguem se sentir abundante, próspero, né, satisfeito, porque tá tentando se encaixar aqui no meio de algum grupo que não tem nada a ver com vocês aí, mas vocês querem se sentir pertencentes a esse lugar, tá? Vocês têm muito, é muito doido, porque assim, vocês até tentam acreditar e ter fé que as coisas que vocês vão pôr a mão vai, né? É o toque de Midas, né? Tocou, virou ouro, entendeu? E vocês têm essa capacidade aqui, sabe? De gerir a própria vida, de expandir profissionalmente, materialmente, emocionalmente, de ter um relacionamento, de gestar uma criança, de iniciar um projeto. Vocês têm isso aqui tudo, gente. Só que vocês estão nesse padrão aqui, entendeu? Mentalmente, é, tem realmente aqui, né? Essa crença aqui de insuficiência e tudo mais, né? Que parece que mesmo você recebendo coisas do universo, você ainda tá insatisfeito, né? Às vezes você pensa, ah, mas eu queria que tivesse sido igual com fulano, sei lá, sabe? É uma comparação e é algo, gente, que assim, traz muita dor pra vocês, entendeu? Eu sinto que, de alguma forma, aqui, essa dúvida que você tem em relação, né, quanto a essa capacidade sua de expansão, entendeu? Ela é como se vocês não acreditassem muito nisso, entendeu? Vocês acreditam que vocês têm que agir de um determinado modo e talvez aquilo que vocês acham, né, aquilo que traria essa satisfação, essa abundância emocional, essa prosperidade, tá muito fora aqui, né, do que vocês pensaram que ia ser para a vida de vocês. Aí talvez vocês fiquem naquela coisa de, ai, mas e se eu fizer isso e não der certo? É muito doido isso aqui, sabe, gente? Isso aqui realmente é. Isso aqui tem muita cara de ferida da rejeição, porque é assim. Você não se sente suficiente, ou tudo que você recebe da vida, do universo, das pessoas é insuficiente, porque você não se sente suficiente, né? Você tem medo da rejeição externa porque você se rejeita, entendeu? É como se assim, vamos supor que você tem um dom, né? Sei lá, você é uma ótima pintora ou pintor, né? Mas você não acredita nesse dom, você sabe assim, você não bota fé nesse dom, por mais que às vezes você queira mexer com esse dom, trabalhar com esse dom, porque você acredita que não é o suficiente, que você tem que fazer uma outra coisa que já é meio que pré-estabelecido. E aí essa outra coisa você bota a sua fé nisso, entendeu? Só que você não foi feito para fazer essa outra coisa. Vamos supor, sei lá, você foi cozinhar. E aí você não sabe cozinhar, você sabe pintar, entendeu? Só que você botou aqui na cabeça que você tem que cozinhar. E aí essa coisa aqui, né, de cozinhar não dá certo, você se frustra, aí você começa a entrar nesse vitimismo de o mundo tá contra mim. Só que o que tá falando aqui é como se você realmente precisasse parar e olhar isso daí, entendeu? Por que que quando você recebe as coisas, as oportunidades do universo não é suficiente, tem que ser mais do que isso, sabe? Que leitura mais doida, gente. Eu não sei se tá fazendo sentido pra vocês, porque assim, eu tô meio perdida aqui. É muita informação que tá vindo aqui. É muito doido, porque assim, vocês têm aquela.
vocês têm uma ilusão de que se vocês fizerem, vai dar certo. É muito doido isso daqui. Tipo, ó, igual eu tô falando, assim, todo mundo falou pra mim que eu tenho que ser cozinheira. Então vai dar certo. E eu vou botar minha mão e vai dar certo. Você tem esse toque de Midas, né? Mas você não acredita nesse toque de Midas de verdade. Porque na hora de colocar esse seu dom, essa sua capacidade em foco, né, para poder desenvolver isso daqui, eu sinto que vocês entram numa coisa assim, eu não vou fazer isso aqui não, tal, porque eu tenho que fazer aquilo dali, que eu tenho que ser, não vou pintar, porque pintar vai dar, isso aqui é perda de tempo, isso aqui não vai dar certo, entendeu? Não deu certo as outras coisas, eu vou cozinhar, cozinhar é mais certo. E chega lá, cozinhar não dá certo, você vai e entra no padrão do vitimismo de novo. Da escassez, do nossa, eu tenho que tomar cuidado aqui para não perder. Nossa, é muito. Nossa, que energia doida, assim. É muito padrão de rejeição mesmo, sabe, pessoal? Eu vou deixar os livros da Alice aqui na descrição, mas assim, em resumo, é tipo, você não aceita algumas partes de você, tá? Pode ser, por exemplo, esse próprio dom, né, que eu falei aqui, essa sua vocação, ou até mesmo o seu poder pessoal. Você tem aí um problema aí em entender até esse toque de Midas aqui, sabe? É muito doido. Tipo, vocês vão com sede ao pote, assim, nas situações, aí dá errado, vocês frustram, entram no vitimismo. Aí vocês começam a desenvolver outra coisa, né? Um outro projeto, um outro relacionamento, dá errado, vocês frustram, entram no vitimismo. Vocês vivem assim, entendeu? Porque existe essa sensação de autossuficiência, né? Às vezes as coisas aqui, pessoal, dá errado, inclusive porque vocês acabam entrando mesmo inconscientemente em situações que realmente vão ser escassas, né? Igual eu estava vendo nas outras leituras, justamente por essa sensação de insuficiência. Pô, eu sou insuficiente, né? Então, eu não mereço ter algo que é satisfatório o suficiente. Aí vocês acabam aceitando situações que às vezes vocês sabem que vai dar ruim. E aí, na hora que dá ruim, vocês falam, viu, deu ruim de novo. Sabe assim? Uma energia meio assim aqui. Que loucura. Aqui tá dizendo que a hora de você dar esse passo para poder entrar nessa energia da Imperatriz aqui é agora, né? Tanto que tem algumas pessoas aqui que, igual eu falei, já estão fazendo terapia, já estão entendendo. Opa, eu me sinto insuficiente porque, sei lá, na minha infância eu não conseguia. Eu bombei um ano na escola e aí eu sofri uma retaliação, bullying por causa disso. Isso, exemplo, tá, pessoal? Eu sou insuficiente, eu me sinto insuficiente porque eu passei por um relacionamento abusivo onde essa pessoa, né? Essa pessoa me deixou aqui, me manipulou, fez coisas aqui comigo que me deixou nessa situação aqui, tá? Meio capenga, meio xoxo, entendeu? É como se agora você tivesse trazendo, né, a luz esse padrão aqui, porque é isso. As coisas, você vai com gás para fazer as coisas, bota fé. Não, agora vai dar certo. Aí a coisa não dá certo, você se frustra, entendeu? Aí tem aqui para algumas pessoas esse negócio do dom aqui, né, que veio por causa dessa rainha de ouros aqui, enfim, no fundo do deck, né? Tipo assim, eu não quero mexer com isso, vou insistir em outras coisas, porque eu acho que esse dom meu aqui não vai ser suficiente para fazer nada, e aí eu vou me frustrar de novo, então eu nem vou olhar para isso. Sabe assim? Que loucura essa leitura. Eu vou pedir um conselho, tá, pessoal? É muito doido isso, sabe? Parece que quando as coisas dão errado aqui, gente, vocês têm um padrão assim de. Vocês já viram aquele meme do Chaves, do tudo que acontece, a culpa é minha? Sabe assim? Vocês entram nesse padrão, parece que mexe no ego, né, de vocês aqui. E eu tô vendo que agora é a hora de vocês olharem o porquê dessa insuficiência aqui, de vocês não se sentirem suficientes para situações
ou não acharem as situações suficientes para vocês. Para as pessoas aqui, pessoal, que não se sentem satisfeitas com nada, entendeu? É porque tem alguma coisa aqui, entendeu? Eu sinto que alguma coisa com relação a vocês, tem algo aí. é, Vamos supor assim, vocês têm um problema com uma mãe e um pai, né? Aconteceu alguma coisa lá na infância. Aí você tá num relacionamento. Eu tô dando um exemplo, mas vocês adaptem, isso pode ser no serviço e tal. Aí, lá naquela época lá, os seus pais, eles tinham que trabalhar muito, ou então não puderam te dar 100% de atenção, até porque ninguém consegue, tá? Eu tô dando um exemplo, vou voltar a dizer. E aí você, naquela época, quando criança, não aceitou isso. Você não aceitou. Como assim vocês não vão me dar atenção? Como assim, sabe? E isso foi arrastando, entendeu? Meio que eles te frustraram aqui. E aí agora, toda vez que você se frustra, né, dá um gatilho de lembrar dessa época aí, e aí você meio que quer cobrar essa atenção que você não teve naquela época das pessoas com quem você se relaciona hoje, né? Ou então assim, ó, eu dentro desse ambiente eu tenho que ser bem quisto, eu tenho que ser importante, sabe? Assim, por causa disso, né? Eu vejo que tem pessoas aqui que estão descobrindo mais ou menos a causa disso daqui, né? Até pode ser isso aqui que eu tô falando na terapia, tá? Estão fazendo terapia para olhar isso aqui já. Então, assim, o momento é agora, tá? Conselho pro pessoal da número 1. Celebração, a voz interior, moralidade. Celebração, a voz interior, moralidade. Gente, a hora que eu tava arrumando pra vir gravar, eu até tava pensando sobre isso, né? Assim, maturidade aqui, ó. Sobre até fazer um vídeo depois, sem ser de carta, explicando aqui a minha relação aqui com a ferida da rejeição, né? Quando a gente não aceita coisas, né? Assim, a gente se auto-rejeita, a gente tende a achar que o mundo nos rejeita, tá? Que a gente não é suficiente para o mundo, ou a gente acaba indo para um lado mais egóico da coisa e começa a se achar assim, o próprio alecrim mofado, né? Que a gente fala. Então, é complicado mesmo, gente, sabe? Essa questão de projeção, de você espelhar, né? Questões suas nos outros aqui, tá? E a espiritualidade, ela tá, ela tá aconselhando vocês aqui o seguinte: aceitem, sabe? Assim, olha aqui, a celebração com a voz interior, com a moralidade, né? Integrem essas duas partes de vocês, entende? Todo mundo, gente, vai ter defeito, vai ter qualidade, vai ter luz e vai ter sombra. Eu sinto que vocês aqui podem ser muito rancorosos, né? E às vezes situações que aconteceram mil anos ainda te causam um gatilho, que faz, até potencializa que essa ferida da rejeição que vocês têm, né? É o que eu tô falando, você se auto-rejeita, então, ou você acha que todo mundo tá contra você porque todo mundo te rejeita também, e aí você cai nesse vitimismo, ou você começa a manipular as pessoas para que todo mundo te adore, para que você tenha essa validação externa, né? E se sinta bem, sabe? E aqui, cara, tá falando, tipo, nítido, entendeu? É, para você tratar isso mesmo, sabe? Tratar isso com mais seriedade. Não é normal as pessoas, assim, e não é, né? A gente sempre vai espelhar, ou pessoas vão espelhar coisas nossas também, é meio que comum. Mas, assim, não é normal você se comparar demais com os outros, ou ter essa mania de perseguição. A maior parte das vezes, gente, as pessoas não estão nem aí, tá? Pra nada, aqui tem gente que tem muita mania de perseguição aqui, viu, gente? Ai, vai me passar a perna, ai, vai me puxar o tapete, sabe? Fulano não é confiável. Os trem aqui muito doido, sabe? Assim, porque vem dessa ferida de rejeição, essa coisa de querer, ou de achar que todo mundo, né, entrar nessa coisa de mania de perseguição, e aí eu tenho que controlar aqui para não perder as coisas, né? Que aqui nessa parte aqui, se for mais essa frequência aqui, pode ter um abandono aqui também, né? Uma ferida do abandono junto,
sabe? De, de querer segurar, peraí, não vai embora, por favor, não vai embora, né? Ou então vocês ficam aqui é, nessa coisa, né? De, oh, coitadinho de mim, ninguém me entende. Só que aí vocês ficam rodando nesse padrão. De faço as coisas, dá errado, me frustro, aí eu vou cair nesse padrão vitimista. Aí depois eu recupero, começo a fazer de novo, cai nesse padrão. Esse padrão precisa ser olhado, né? Porque é isso que te impede de prosperar aqui. O dia que você aceitar que você é suficiente, para você, você vai conseguir ou sentir satisfação com o que você recebe da vida, que é o que eu tô vendo aqui, que muita gente não consegue. Tem gente aqui, gente, que tem uma família linda, tem gente aqui que tem um emprego maravilhoso, tem gente aqui que tem a vida pediu a Deus, mas não consegue se sentir satisfeito por conta dessa situação que eu falei ali, né? É, você se sentir rejeitada aqui, deixado meio de lado, de alguma forma, sabe? E aí você acha que todo mundo vai fazer isso contigo agora, entendeu? Aí você não reconhece o poder que você tem, né? O poder pessoal que você tem de fato, entendeu? Então aqui tá pedindo para você olhar esse padrão aí vitimista, né? De voltar nessa coisa de todo mundo me odeia, ou eu tenho que ser de um jeito XYZ para as pessoas me aceitarem, né? É, e olhar isso daí com bastante calma, porque eu sinto que isso daí tem um fundo, né? Em algo ali, é igual eu falei, reforçado na infância, por isso que tem muita cara de ferida da rejeição, que é uma coisa que é reforçada na infância, e a gente vai carregando até que a gente chegue no momento que fala, oh, eu preciso olhar isso daqui porque tá me atrapalhando. Essa satisfação emocional, essa abundância, né, de olhar e falar, nossa, minha vida é boa, eu amo a minha vida de fato mesmo, né, eu não tô cansado com a dinâmica dela nem nada, só vai vir quando você aceitar a si próprio, né, e curar essa ferida, né, ou controlar aí essa ferida da rejeição. Porque aí você vai começar a fazer as coisas por você, você vai botar essa fé em você de fato, sem pensar no que os outros estão achando em volta. Então, se eu consigo, eu vou lá e faço, entendeu? E aí a coisa vai começar a rodar, porque você precisa ter essa sensação de autossuficiência, entendeu? Vocês estão caminhando para chegar ali no nível da Imperatriz, gente. A Imperatriz, ela é assim, ela é o arcano, é, é, sabe, assim, da fertilidade, da criatividade, entendeu? De ela retrata, né, uma mulher que ela é fértil, ela é próspera, né? Ela é organizada, ela mantém a ordem na vida dela, entendeu? Então, vocês estão caminhando para isso. E para vocês caminharem, né, continuar essa caminhada para chegar aí nessa energia da Imperatriz, vocês vão precisar olhar esse padrão aqui, né? De achar que os outros têm que fazer isso e isso, ou de achar que você tem que ser de um jeito XYZ para agradar os outros, para você não se sentir sozinha. De entender que às vezes você vai botar energia em coisas que não vai dar certo e tá tudo bem, você descarta e continua, começa outra coisa, entendeu? Parece que você não quer errar, você não quer, é, sabe assim, é muito controle mesmo, para não ser rejeitado, né? Para ver se dá conta. Nossa, eu consigo, é, eu consigo abrir um negócio, sabe assim? Mas às vezes é tipo assim, às vezes, gente, eu sinto que vocês aqui parece que vocês querem isso muito mais para provar alguma coisa. Entendeu? A energia de ontem ainda tá aqui, aquela leitura foi muito forte, então eu nem vou estender mais, sabe? Assim, eu tô suando aqui, de bica, porque do nada chegou aqui, né? Mas assim, é, tem uma coisa aqui muito nesse sentido, sabe? Parece que por conta dessa ferida da rejeição, vocês estão tentando, vocês estão insistindo em um caminho que não é o seu caminho, aí isso te frustra, você cai no vitimismo, sabe assim? Precisa ser olhado na terapia.
tá, pessoal? Fazer uma psicanálise, às vezes fazer aí uma tiragem, né, para ver como que tá essa questão afetiva de vocês no geral, porque eu sinto que isso aqui pode ser problema com a mãe, tá? Problemas com a mãe, certo? Então, é isso. Olhem para dentro de vocês, aceitem-se, tá? Equilibra esses dois lados aí e vamos curar essa ferida de rejeição aí, pessoal, porque assim, vocês merecem, vocês têm o toque de Midas. Vocês parece que só não acreditam muito nisso ainda, né? Você acredita que seguir um caminho já pré-estabelecido ali, que você falou que tem que ser aquele ali, é que tem que dar certo, entendeu? Aí lá dá ruim, você frustra, volta pra cá e não acredita que aqui vai dar certo, né? Essa outra situação. Entendeu? É isso. Obrigada por terem chegado até aqui. Essa foi a opção 1. Eu vou passar aqui agora para a opção número 2. Interessados em leituras particulares, o contato tá na descrição do vídeo. Curte, comenta, compartilha, manda para os amigos aí, né? Se inscreve aqui no canal para ajudar a gente a crescer na plataforma. E vamos passar aqui para a segunda opção. A opção aqui da ferradura cigana. Tá? Que energia doida desse pessoal do grupo 1. Vocês estavam bem confusos, né? A galera tava meio confusa. Vamos lá. Espiritualidade. Como que estão os consulentes da opção número 2? A ferradura. Churraiada gritando, pessoal. Ixi, vidas passadas. Os amantes. Mais uma. Opa, vieram 3. Não vou aceitar. Mais uma. Integração. Uau, tem pessoas aqui que tiveram um encontro de almas, né, galera? Encontrou um amiguinho aqui, né? Um amigo não, né? O rebelde. Encontraram um imperador. Um imperador, meu povo. Gosto. A energia do imperador é uma relação de amor e ódio, eu com esse imperador aqui. Cara, que eu tô vendo vocês, pessoal aqui da segunda opção, né? A ferradura cigana. Vocês ou entraram aí em uma situação, né? Tipo, acharam o propósito de vida de vocês, algo que completa aqui, ó, a lua, né? Algo interno que te completa aqui, entendeu? Tipo assim, sei lá, eu descobri que eu comecei a desenvolver um projeto com crianças, eu descobri que eu amo fazer isso aqui, que isso daqui me, sabe, assim? Ou então assim, não, eu encontrei alguém, né, que, nossa, parece assim, né, o yin e o yang. Gente, tem gente aqui que realmente, assim, é conexão espiritual mesmo, assim, vai além do amorzinho, entendeu? Essas almas gêmeas, chamas gêmeas, relações kármicas aqui, né? Eu sinto que uma relação ou uma situação, né, aqui, que quebra barreiras, né? Assim, quebra coisas internas aqui de vocês, né? Tem muita coisa sendo desconstruída. Eu gostei disso daqui, hein? Olha só que loucura. Tá, e o que que tá acontecendo na vida deles, pessoal da segunda opção aqui, pra vir essa energia aqui agora? Não virou. 4 de paus. Rapaz, tô falando. Roda da fortuna.
9 de ouros. Hum. Rei de espadas. Eita, calma aí, gente. 4 de copas. Tá. 4 de espadas. Ué, gente. 9 de copas. Mais duas, por favor. As de paus. Gente. Cavaleiro de ouros. Tá. Gente, isso aqui não tem como. 2 de copas. Não é possível. Vamos lá, pessoal. O que eu tô vendo aqui, né? Tem pessoas aqui que, igual eu falei, ou encontraram um propósito de vida, né? Algo assim, a profissão que quer trabalhar pro resto da vida, um trabalho filantrópico aqui, né? Não sei. Ou então. Que bonitinho isso aqui, gente. Ou então. Pode ser uma pessoa aqui também, né? Igual eu falei, um encontro de almas aqui, né? Alguém que, assim, essa situação ou essa pessoa que tá né, aí na sua vida, ela, ela já mudou em você, inclusive, certas crenças, tá? Sobre compromisso, né? Então, por exemplo, se é um trabalho aqui, né? É um trabalho que tá te mostrando sobre se comprometer melhor, ou então, assim, com o dia a dia do trabalho, entendeu? Com essa causa que vocês trabalham, né, no dia a dia aí nesse projeto aí que vocês estão envolvidos, né? Ou então é uma pessoa que assim mudou crenças com relação a casamento, relacionamento, né? É, o que que seria, né? Amor. A gente aqui que tá muito apaixonado, gente, assim, ou pela. Todo mundo aqui, né? Ou pela pessoa, ou por essa nova situação, né? Que chegou aqui. Mas, porque tem que ter um mais, né? Vocês estão, de alguma forma aqui, bloqueando, né? Essa coisa tão próspera de chegar aqui. Não é à toa que a situação veio nesse tema, né? E o que eu consigo ver aqui, gente, é que assim, vocês, talvez, tenham tido um outro relacionamento que mal acostumou muito vocês. Vocês são o imperador aqui, né? Vocês vieram muito na figura do imperador aqui, né? Ou essa pessoa com quem vocês estão lidando. Na verdade, eu sinto que vocês têm uma energia bem parecida, assim, né? Vocês são complementares aqui, né? Assim, pessoas com energias complementares, mas alguns traços de comportamentos de vocês são iguais. Então, por exemplo, se você é uma pessoa, com pessoas, tá, pessoal? Então, assim, eu sou uma pessoa teimosa. A outra pessoa que tá lidando comigo, se eu sou o consulente número 2, também é uma pessoa muito teimosa. Sabe? Assim, muito orgulhosa. Então, assim, você e essa pessoa vieram aqui nessa figura do imperador, né? Essa é a energia. E eu sinto aqui que você tá meio acostumada aí, talvez por conta de outras relações, né? Ou por conta da criação, né? Da sua infância mesmo. Eu sinto que você é uma pessoa aqui que dita regras, né? Assim, eu não quero isso. Sabe assim, você é uma pessoa exigente, entendeu? Você é uma pessoa preocupadíssima aqui com estrutura, com status, né?
Assim, se você, por exemplo, tá nessa relação aqui, quando eu falo que é preocupada, é assim, eu quero as coisas certas, esclarecidas, né? Eu não quero ser número um, número dois, eu quero ser a única. Sabe assim? As pessoas precisam ver que a gente tá junto, se é um relacionamento aqui. Ou você ou essa pessoa é muito assim, né? E eu sinto que em outros relacionamentos você era uma pessoa que não precisava se esforçar muito, né? Como você é o imperador, tem essa energia aqui, né, e tal, é meio que como se fosse natural as pessoas irem atrás, né? Lidar aqui com esse seu, com essa sua exigência, né? Só que essa pessoa aqui que vocês estão se relacionando tá fazendo vocês meio que dar uma olhada e pensar assim, tem coisa aqui que eu vou ter que ofertar também. Não é só ficar aqui, não, ó. Deitadinha aqui, né? Escolhendo aqui qual que é as copas que eu quero, qual que eu não quero. Eu vou ter que mexer aqui também. Eu sinto que vocês têm um padrão aqui, por exemplo, dentro de relacionamento, de, de mais ser servido, né? De mais receber do que ofertar para o outro aqui. Né? De ser paparicado do que paparicar, né? E se isso aqui é uma situação assim, igual eu falei, um propósito de vida e tudo mais, eu sinto que vocês ainda, tipo assim, vocês poderiam se esforçar mais por essa situação ainda, né? Eu sinto que vocês querem se esforçar mais por essa situação ainda. Mas tem alguma coisa aqui, né? Pode ser, sei lá, vou dar um exemplo assim, por exemplo, essa situação aqui, ela é você começou a vender o maldito lá do morango do amor. Só que você morre de vergonha de postar coisa nas redes sociais. Tá faltando isso para você vender o morango do amor. Sabe assim? Tem coisas aqui que você tem um pouco de receio de como que as pessoas vão enxergar, que faz você meio que não avançar nessa direção aqui. Tá. E o que que é que tá fazendo isso daqui, espiritualidade? O que que é que faz essa pessoa dar uma travada, né? Não, por mais que queira investir nessa situação, nesse negócio, nesse propósito de vida, nessa pessoa, ela não vai, né? Tem medo aqui do julgamento dos outros aqui, né? Não sei, de ferir a autoimagem aqui, talvez é isso. Essa pessoa aqui, ou vocês, na verdade eu sinto que é mais vocês que estão me assistindo, tá? Vocês são muito racionais, né? Por isso que talvez uma conexão forte, igual essa daqui, né? Deve ter despertado coisas aqui em vocês que talvez tenha sido até maior do que o próprio. Do que a própria mente, né? O próprio ego. Eu sinto que vocês são pessoas muito assim. É o imperador, né, gente? Vocês têm ordem na vida de vocês. Essa pessoa veio e fez. Vamos desorganizar aqui um pouquinho. Ah, eu adoro! Vamos fazer você repensar umas crenças aqui, Chuchu. Gosto de gente assim, viu, gente? Por quê, né? Que essa pessoa fica aqui nessa deitar eternamente em berço esplêndido, mesmo ela querendo. Rainha de copas, quatro de paus, ó, você tá olhando relações ou propósito de vida, assim, a vida, né? Esse compromisso, esse se comprometer de uma forma mais romântica, assim, né? Não de um jeito tóxico, gente. Vocês estão fantasiando um pouco mais, romantizando um pouco mais o compromisso, né? Não tá sendo aquela coisa seca, né? Racional somente. Vocês estão deixando explorar aqui. Eu sinto que talvez vocês nunca foram muito chegados nessa parte emocional de vocês, né? Era tipo assim, se tiver bom, como se diz, se tiver bom, né? Assim, eu não tiver com uma pessoa que, sei lá, meio que me coloca pra baixo, ou então que não é nem que me coloca pra baixo, assim, eu me colocar pra baixo, mas que dê pra apresentar pras pessoas. Meu Deus, que horror isso, gente. Sabe assim?
Tá tudo certo. Vocês não se aprofundavam emocionalmente aqui. Aqui é muito paus. Paus, paus, espada, ouro. Paus, espada, ouro. Paus, espada, ouro. Entendeu? É a ação, né? A materialidade e o racional. O emocional aqui, pessoal, é o 4 de copas que tá aqui, entendeu? Com um 9 de copas. Então, assim, é muito. É só para as pessoas achar que eu tô bem. O que mais? 10 de copas com a roda da fortuna. Ai, que lindo, gente. Nossa, 6 de espadas com o 9 de ouros. Que lindeza! Nossa, vocês estão de parabéns. Agora eu tô gostando desses imperador que tá vindo aqui. Aqui, ó. 5 de copas com o rei de espadas. Lindo, lindo. 2 de copas aqui no 4 de copas. Olha isso, gente. 10 de ouros. A torre. Lindo demais! Oh, eu amo quando isso acontece, gente. Meu Deus. É 9 de paus com as de paus. 2 de paus com o cavaleiro de ouros. Lindo demais. É, gente, assim. 8 de ouros. O que eu sinto aqui? Vocês talvez fossem pessoas que há um bom tempo, igual eu falei, talvez vocês passaram por um relacionamento que deixou vocês mal acostumados, né? Ou então talvez você tenha passado por alguma situação aí traumática na sua vida que você nunca olhou para esse lado emocional de fato, entendeu? E aí essa pessoa ou essa situação aí chegou na sua vida e você que tinha o padrão de olhar para as coisas meio assim racionalmente, né? Ah, é isso, parece que você tá romantizando as coisas, né? É, essa pessoa ou essa situação, né, que entrou aí na sua vida, tá te trazendo vontade de viver o próspero, o abundante, né? Só que aqui, gente, vocês ainda têm um padrão, que é o que tá travando vocês de viver essa sensação aqui, né, de 10 de copas, né? Vocês querem chegar nisso daqui, né? Porque vocês estão assim, entendeu? É, racionais, entendeu? E eu sinto que um pouco desanimados com essa parte emocional. Pode ser que, igual eu falei, a criação de vocês, talvez, vamos supor assim, seus pais não tinham muito tempo para ficar com vocês, aí eles compensaram com outras coisas, né? Te mimaram muito. Aí você criou aqui nesse esse negócio de, de ser exigente, de ser turrão, de ser forte, de ser, né? É, por conta desse mimo, né? Ou pode ser assim também pessoas que passaram alguma situação traumática que se fecharam totalmente para a parte emocional. E aí levava isso na racionalidade, no que aparenta, né? Então, assim, eu vou entrar num relacionamento para poder cumprir tabela de sociedade, né? Eu vou entrar em um trabalho para numa profissão X, né? Nessa profissão específica, porque todos os meus familiares eram dessa profissão específica, ou dessa religião específica, ou mexia com isso, né? Trabalhava dessa forma, vivia dessa forma, entendeu? E aí eu sinto que aqui vocês estão assim, eu tô fazendo e não tô satisfeito. Então, eu vou começar a botar aqui a minha força, entendeu? Esse é o conselho, né? É o que a espiritualidade está falando aqui, né? Que é o que precisa ser mudado tal. É fazer exatamente isso, é você escolher, né? Para quem você oferta a sua vida, os seus sentimentos, para quem você, né? Oferece aqui o seu trabalho, né? A sua dedicação, porque eu sinto aqui que vocês chegaram num ponto aqui que vocês pensam assim, se for para eu me dedicar, se for para eu ser aqui, né, para eu proteger alguma situação ou eu, sei lá, tocar alguma situação aqui, eu quero uma situação aqui que me faça, né, sentir esse quentinho, esse coloridinho, né? E aí eu vejo que aqui vocês estavam olhando possibilidades e tudo mais, né? De como chegar nessa pessoa ou de como começar isso daqui para você que ainda não, né, ainda não deu o primeiro passo, porque eu sinto que tem algumas pessoas aqui que ainda não estão mudando ainda, né? Estão indo atrás
dessa pessoa ou dessa coisa aqui, né? Se você ainda está observando aí, entendeu? Possibilidades, você vai achar aqui a forma de fazer isso, entendeu? Mas é isso, gente. Aqui tá caindo aquela coisa de. Não, amor, isso daí é coisa de gente fraca, de gente doida, sabe? Assim, aquela coisa de você achar que relacionamento serve para uma coisa, assim, específica, sabe? Assim, que loucura isso aqui também. Qual que é o conselho para o pessoal aqui da número 2, a ferradura cigana? Qual que é o conselho? Não virou. Não virou. Harmonia. Mais duas. Ó, caiu duas. Momento da colheita. Abundância. Ai, gente, eu amo. Muito. É isso, pessoal, entendeu? Consciência. Eu sinto que às vezes aqui, pode ser que essa situação aqui, por exemplo, se isso aqui é um propósito, vocês passaram muito tempo desacreditando desse propósito. Tomei uma lapada aqui também, gente. Vocês acham que é só vocês que tomam as catracadas? Eu tô aqui lendo e eu tô tomando também. Quando vocês aprenderem isso aqui, né? A escolher aqui, se dedicar para coisas que causem em vocês essa sensação aqui, né? De equilíbrio, de integração, né? Sabe, de pertencimento. Quando você começar a escolher por isso daqui, você vai colher harmonia e abundância. Só que para isso aqui acontecer, pessoal, é igual eu tô falando, vocês têm que olhar para essa situação aqui de achar que amor é coisa de gente fraca, que esse propósito aí não serve para você, tá? Porque você tem que fazer uma coisa mais séria, assim, não dá para trocar certo pelo duvidoso aqui, vamos dizer assim, né? Que essa pessoa, você não precisa ser tão exigente como você é, ou tipo assim, você não pode tratar essa pessoa com frieza. Você gosta dessa pessoa, por que você não se abre? Sabe assim? É o quebrar essa crença aqui de eu tenho que ser forte, de. Sabe assim? De ser uma pessoa, de não se mostrar vulnerável, de não se mostrar, né? Aprender a receber de fato essa abundância, porque eu acho que aqui é igual eu falei, ou é a criação de vocês que já fizeram vocês caírem por uma questão de mimo mesmo, às vezes você foi muito mimado. Gente, ouve no lugar do amor, tá? Eu sei que eu tenho um linguajar meio direto, mas assim, eu não tô aqui no papel de julgar, é porque é a forma que vem aqui e eu consigo falar assim, né? Assim, eu fico até meio aérea quando eu tô aqui, então, né? Mas assim, vocês podem ter sido assim muito mimados, né? Ter tido uma super proteção aqui, e aí, como vocês tinham muita coisa que vocês queriam e tudo mais, vocês acabaram entrando nesse padrão de escassez, porque nada estava bom, né? Não tinha aquela adrenalina do conquistar aquilo lá, né? Vocês tinham na mão, e aí isso precisa ser olhado, precisa ser entendido, né? Uma terapia pode ajudar, tá? Ou aqui vocês passaram por uma situação traumática mesmo na infância, que fizeram você achar que isso aqui, ó, com 10 de copas, com a satisfação emocional, era fichinha. Que o importante mesmo era você prosperar financeiramente, ter um trabalho, entendeu? Tem gente aqui que é assim, a gente vive num jogo de xadrez, tem que tomar cuidado pra gente não. A gente tem que comer as peças, não é deixar os outros comer a gente. Que isso, né? Mas é mais ou menos isso, entendeu? E precisa ser olhado isso aqui, pessoal, porque é essa crença de que isso aqui é besteira que parece que trava a sua abundância, a sua prosperidade. Se sentir bem dentro de uma situação, gente, é assim, não é uma coisa para poucos, era uma coisa que deveria ser para todo mundo.
entendeu? Assim, você se sentir bem dentro da situação, você querer pertencer àquilo, sabe? Eu sinto que por conta desse padrão aqui, as pessoas que me assistem entram em situações muito mais por obrigação, por compromisso, do que por vontade mesmo, sabe? É só a necessidade. Você só se preocupa com a necessidade. Aquilo que vem a mais, aquilo que transborda, parece que para você não importa. É besteira. Você perder tempo com isso é besteira. E aqui tá falando que não, você precisa olhar para isso, aprender que isso não é besteira. Você tem que se dedicar nas coisas que você quer fazer, que você gosta, se dedicar no relacionamento com a pessoa que você gosta, porque isso é parte da gente, entendeu? Isso aqui, a satisfação emocional, ela é muito importante, tanto quanto a nutrição do corpo, tanto quanto, sabe, assim, as horas de sono que a gente tem, né? Então, o conselho é isso. Aprende a entrar em harmonia, né, com essa parte sua emocional, entendeu? Porque é trabalhando ela que você vai aprender a receber essas situações que te trazem satisfação emocional. Certo? Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem um like, se inscreve no canal, compartilha, comenta, tá bom? Eu peço, por favor, para vocês que têm interesse em leituras particulares, me mandarem um e-mail, no e-mail que tá aqui embaixo, tá, pessoal? Aí, a partir do momento em que eu receber o e-mail, a gente dá continuidade. Eu faço via videochamada, né? Então, a gente marca um horário certinho pelo Google Meet, tudo certo, tá? Então, se você tem interesse, me manda lá um e-mail que a gente conversa lá, a gente dá segmento ao seu atendimento, tá bom? Agradeço vocês que ficaram até aqui. Espero vocês no próximo vídeo. Um beijo.